Bom dia, pessoal. Todos estão me escutando. Hoje nós estamos realizando o nosso primeiro webinar BR Token e nosso enfoque hoje é falar um pouco sobre ataques com roubos de senhas e formas de se reduzir os riscos de perda de senhas com as soluções da BR Token. Ok? Só um minutinho, por favor. Bem, falando um pouco da importância do processo de autenticação, hoje a autenticação já se usa há muito tempo, é algo que as pessoas estão habituadas, praticamente cada dia mais se usa a autenticação desde o começo do uso da tecnologia da informação. E falando um pouco do processo de autenticação, o que está relacionado com isso, né? A primeira coisa é a identificação, ou seja, garantir a identificação do indivíduo, saber de fato se esse indivíduo é ele mesmo que está autenticando na rede ou no sistema informático aí, né, que a gente vai utilizar. O segundo ponto importante, falando de autenticação, é controle de acesso, ou seja, garantir o acesso ao conteúdo. E garantir que aquela pessoa, aquele usuário que está se logando na sua rede, além de ser identificado como ele mesmo, ele está tendo acesso ao conteúdo que é cabível a ele saber, a ele ter conhecimento, né? Ou seja, um conteúdo personalizado desse usuário. Né? Vem de encontro com dos princípios da segurança da informação, que é o need to know, ou seja, o direito de saber. É o que cada um tem, de fato, de direito de acesso e de conhecimento dentro da sua rede ou do seu sistema, de acordo com o seu perfil de usuário. Né? Outro ponto importante, quando a gente fala de autenticação, é garantir a autenticidade e autoria. Né? Então, se aquele indivíduo está autenticado, isso garante que ele é o autor ou é o usuário apropriado ao acessar aquela informação ou a criar aquele documento dentro daquele perfil com aquele conteúdo de dados que ele está trabalhando. Também serve para comprovar legitimidade, ou seja, também a gente usa o processo de autenticação para garantir que aquele usuário foi ele mesmo que fez aquela ação, ou criou aquele documento, ou acessou aquela pasta, ou aquele arquivo, ou seja lá o que for. Né? Então isso comprova a legitimidade da ação. Né? E com tudo isso, a gente evita situações de não repúdio. Né? Ou seja, garante que aquela ação foi feita por aquele usuário. Né? Então, o objetivo, esses seriam os objetivos da autenticação dentro de um processo de utilização de rede. Ok? Bem, e quais seriam os riscos ao processo de autenticação? Quando a gente fala identificação, o atacante pode buscar fazer-se passar por outro, né, ou por outra pessoa, ou por outro usuário. Né? Ou seja, quebrar aquela relação de confiança que existe naquele usuário que está acessando o sistema, né? Seja uma área da rede, um sistema, uma VPN. Né? A outra coisa é tentativa de busca, além de se fazer passar por outra pessoa, por outro usuário, buscar acesso a conteúdo indevido, né? A conteúdo que ele não teria direito se não tivesse determinado nível de acesso. Né? É importante ressaltar aqui que quanto maior o nível de decisão dentro da empresa, mais nós temos maior é o nível de assertividade. Desculpa. Maior é o nível de acesso a informações que você tem, que você possui, e maior é o risco que você tem no teu processo de uso de senhas, das senhas normalmente. Okay? E autenticidade e autoria. Quando você tem a quebra do processo de autenticação, você acaba comprometendo toda a parte de autoria
Ou seja, se você passar por um processo de auditoria, de avaliação das tuas autenticações, dos seus logs, você não tem muita certeza de como ou quem ou quando fez determinada ação, porque você tem uma pessoa fazendo se passar por outro. Isso também acontece, é muito comum para empresas que têm que têm utilização de senhas compartilhadas, né? Então, assim, o usuário administrator é de conhecimento de muitas pessoas dentro da empresa, né? Não existe um usuário administrador personalizado para cada administrador da rede. Várias pessoas têm o conhecimento da senha de administrador, ou seja, uma senha com alto poder de autorização, de criação de recursos dentro da rede, e ao mesmo tempo, de maneira muito simples e muito fácil, é possível quebrar toda essa segurança da empresa. Com isso, você também não consegue garantir a autenticidade, né? Ou seja, aquele documento ou aquele sistema que está sendo acessado é autêntico, não foi corrompido, não foi alterado, aquele dado não foi adulterado propositalmente, né? E com isso também vai por água abaixo a questão do não repúdio, ou seja, qualquer pessoa pode dizer que não foi ele que fez aquele acesso porque X, Y, Z pessoas conheciam a senha dele dentro desse contexto do não repúdio. E aí, a gente fala de alguns riscos, né? Riscos, principalmente para o negócio, para a corporação, né? Riscos de questionamentos judiciais, riscos de dano à imagem da corporação, risco de vazamento da informação, né? Riscos de fraude, adulteração de dados e negação de autoria, fato ou evento. Então, no pior caso, pensando num questionamento judicial, a empresa não teria como se defender dizendo que tomou as providências necessárias ou que não foi a empresa responsável por determinado ato, porque alguém simplesmente não consegue comprovar por logs e por sistemas que determinado usuário foi ele que fez determinada ação, né? Os logs, sistemas, por políticas de segurança, ou seja, toda a parte de autenticação fica comprometida. Isso pode gerar vários danos para a empresa. Ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tudo bem por aí? Falando um pouco sobre a guerra cibernética, isso é um tema muito atual hoje, é algo que tem acontecido cada dia mais. Existe uma metodologia que faz a gente pensar no ambiente de rede como um ambiente de um campo de batalha. E a partir dessa observação, se criou uma metodologia que foi determinada de metodologia OCOCA. Né? Essa metodologia ela vem dessa área de campo de batalha e foi adaptada para o nosso conceito de tecnologia da informação. Né? Essa metodologia, eu encontrei essa metodologia num relatório de riscos e tendências da IBM, chamado X-Force 2012. E as definições que eu vou apontar para vocês partem das observações e das conclusões tiradas desse relatório, ok? Então, primeira coisa é entender o que quer dizer esse OCOCA, esse acrônimo, né? OCOCA vem de um termo que vem da primeira palavra observação, que é observation, depois encobrimento, que é o concealment, depois nós temos a questão de obstáculos, obstacles, depois o terreno principal, ou key terrain, e as vias de abordagem, que são os avenues of approach. Esse conceito, ele tanto é usado pela perspectiva do invasor como do defensor. Então é interessante porque a gente consegue olhar pelos dois lados essa metodologia. Se você ou seja, dá para tentar ver o que o invasor olha no momento de tentar quebrar a segurança da sua rede. E o que você poderia fazer ou deve fazer para se defender. Ok? Então, primeiro, dentro da área de observação, a capacidade do defensor observar as atividades do invasor.
e do invasor de obter dados sobre a rede a partir da observação. Então, qual é a rastreabilidade que você tem em cima de determinado sistema, dentro da sua rede, para saber que está sendo invadido, né, e que providências tomar. Então, você precisa ter um sistema de monitoramento e observação da rede. E falando por lado do invasor, a partir da observação da rede, quais as ações que você tem que fazer para simplesmente observar e conseguir ter sucesso dentro do teu objetivo de ataque. Então, olhando ainda o conceito de observação, pelo lado do defensor, a gente tem a capacidade de ler e analisar logs de rede, de ter na rede sistemas de detecção de intrusão e sistemas de prevenção, como IDS, IPS, VPNs, proxies e outros recursos de prevenção. Pelo lado do invasor, reconhecimento para identificar exposições de sistemas e dados. Captura de pacotes utilizando sniffers, né? E busca de dados sensíveis como número de cartões de crédito e outros dados sensíveis, como, por exemplo, não citado aí, mas usuários e senhas que de fácil utilização ou armazenada de maneira incorreta, podem estar até mesmo dentro da rede, guardadas aí de maneira incorreta, ok? E aí, quais são as recomendações, né? A gente buscar fazer varreduras com o sistema Nmap para buscar essas vulnerabilidades dentro da rede, buscar áreas a serem atacadas, criar controles para acesso físico à rede, que pode ser utilizado, o acesso físico pode ser utilizado para obter informações da rede. Uso de conta de administrador local para encobrir da conta esforços de observação da rede, ou seja, o atacante pode tentar se apossar de uma senha de administrador local para tentar encobrir os esforços dele de observação da rede, ou seja, ele está logado como administrador, qualquer coisa que ele fizer lá dentro com essa senha é encarado por sistemas de autenticação, ou sistemas de monitoramento como algo lícito, né? E ele tem acesso ao que ele está buscando, normalmente. Depois vem a outra etapa, que é o que a gente chama de encobrimento, que é o concealment. Isso refere-se, então, à capacidade dos defensores da rede ocultarem a arquitetura de dados da rede e também inclui a capacidade do invasor de esconder suas ações dos defensores. Ou seja, uma vez invadido a rede, que passos que ele vai tomar para não deixar rastros, né? Que logs que serão deletados, que informações que ele vai limpar da rede para evitar que seja localizado mais tarde. Então, essa é a etapa de encobrimento, né? Aí, dentro da área de encobrimento, olhando pelo lado do defensor, utilizar sistemas de criptografia para proteger acesso não autorizado, né? E junto com criptografia, como a gente fala em acesso não autorizado, a gente pensa logo também no conjunto de usuários e senhas, né? Ter acessos definidos pessoalmente para cada usuário e de acordo com o seu perfil de importância, de relevância dentro da rede, né? Implantar segurança por obscuridade, ou seja, evitar nomenclaturas óbvias, né? Convenções fáceis de você entender o que é cada ativo daquela rede que você está usando. Então, hosts, nomes de servidores, de impressoras, nomes de usuários, e-mails, enfim, tentar gerar nomes que não deem a relevância ou o significado que cada usuário daquele tem dentro da rede. Okay? Um outro ponto importante também, limitar a quantia de dados públicos a sites corporativos, redes sociais, que podem ser usadas como arma para fazer exploração, como uma arma de inteligência, uma arma de engenharia social. A gente vai ver mais adiante que existe aí um ataque onde dados de redes sociais foram utilizados para fazer um ataque com sucesso, ok, gente? Ainda falando dentro do encobrimento,
olhando pelo lado do invasor, né? Comprometer e usar contas de usuários legítimas para misturar as atividades legítimas e maliciosas. Ou seja, esse usuário, esse invasor vai tentar se apossar de contas legítimas dentro da empresa, tanto para ter acesso a sistemas e informações que ele não teria se não tivesse essa conta, como também para ajudar a encobrir o seu caminho, né? Tentar canalizar o tráfego malicioso por portas comuns, como o porta 80, para que se pareça com o tráfego legítimo. Então, vai se aproveitar da estrutura da rede que já existe, que já tem os acessos permitidos para tunelar as informações e evitar que ele seja detectado como um ataque, né? E usar contas do administrador local para ocultar a observação e o uso da conta no nível de rede. Enfim, a ideia é fazer com que a ação dele se passe por uma ação normal de um administrador, ou seja, novamente aí mencionando um ataque a contas e a sistemas de autenticação, ok, gente? Aí, falando um pouco do encobrimento, algumas recomendações, né? Desenvolver a capacidade de identificar comunicações não autorizadas. Tentar identificar comunicações criptografadas. Desenvolver a capacidade de monitoramento e uso de contas de administradores locais, né? Mais do que monitorar o uso de contas de administradores locais, é você ter senhas capazes de evitar ataques a esses administradores locais, ou seja, usar uma senha de 2 fatores, ter sistema de autenticação forte para isso. Okay? Desenvolver a capacidade de monitorar o uso de contas de acesso fora do horário comercial, o fuso horário. Isso também é um ponto importante, né? Ou seja, você ter controle de que aquele usuário está acessando a rede dentro de um horário que é permitido a ele, né? Existem usuários que precisam de acesso 24/7, mas a grande maioria dos usuários necessitam do acesso à rede apenas no horário comercial. Então, ter esse tipo de controle também é importante. Ok, gente? Aí um novo item para a gente olhar, né? Que são os obstáculos, né? Com frequência, os defensores e invasores da rede colocam obstáculos no caminho do outro para impedir ou obstruir a capacidade do defensor ou do... Só um minutinho, gente, por favor. Do defensor ou do atacante obter sucesso em seus objetivos. Então, esse é o conceito dos obstáculos. E aí, olhando pelo lado do defensor, utilizar senhas fortes e uso de autenticação de 2 fatores. Listas de controle de acesso à rede e sistemas de integridade e monitoramento de arquivos. E olhando pelo lado do invasor, exclusão de arquivos de log, roubo e uso de credenciais legítimas e uso de contas de administradores locais para executar atividades invisíveis no nível da rede. Então, gente, esse slide dá para a gente perceber bem a importância do processo de autenticação, né? Ele é extremamente utilizado por ambos os lados para proteger ou para tentar buscar acesso a informações ou para gerar confusão aí durante os ataques, ok? Bom, aí falando de obstáculos, algumas recomendações, né? Criar camada de obstáculo que o invasor terá que superar antes de obter acesso. Sistemas de senha de 2 fatores, por exemplo, é uma grande camada de proteção ao ambiente de rede, ao processo de autenticação. Okay? Frequentemente, os atacantes utilizam-se de malwares para roubo de senhas e para obter acesso de dados ou acesso privilegiado, ou seja, ameaças também podem ser utilizadas, ameaças digitais, para buscar roubar senhas, ok? E aí fica mais fácil para o atacante iniciar um ataque. Então, novamente, a utilização da proteção de senha de 2 fatores é importante para que a gente tenha essa proteção aí implementada na rede. Isso é uma camada de proteção importante no processo de autenticação. Aí o terreno principal, né, que é o terreno de batalha, propriamente dito, né?
ele refere-se às áreas dentro da rede que contêm os alvos de perfil alto, de valor alto ou pagamento alto, né? Então, áreas de movimentação financeira, áreas de marketing, né? Diretores, jurídicos, existem uma grande gama de áreas dentro de uma empresa que precisam ser protegidas, porque são naturalmente alvos, quando você olha pelo ponto de vista desses atacantes. E que alvos em que sentido, né? Comprometimento de contas, ou seja, a utilização de contas para obter acesso não autorizado, os autos executivos, sistemas utilizados para folha de pagamento, sistemas para transação bancária e financeira, tudo isso são alvos que podem ser utilizados para garantir acesso ou para utilizar, para se fazer um ataque dentro de uma empresa. São alvos que devem ser protegidos por várias camadas de proteção. Não só um firewall, um antivírus ou um IPS, um IDS. Hoje é muito importante que as empresas tenham a consciência de que o processo de autenticação também é um ativo de segurança que merece e deve ser protegido. Okay? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está tudo bem por aí? Então vamos lá, vamos continuar, gente. Ainda falando do terreno principal, algumas recomendações. Identificar se o seu terreno principal, certificar que ele está protegido adequadamente. Então, ter uma análise de risco, uma análise de dados, ou seja, de análise de acesso, de controle de acesso, e saber que essa questão de autenticação e de conhecimento da rede, de informações da rede, esteja tratado adequadamente, né? Desenvolver uma lista de todos os terrenos principais de sua corporação, ou seja, tentar entender dentro da sua corporação quais são as áreas que têm maior chance de se ter um ataque, né? Se existe uma área jurídica, de marketing, como que funciona cada área dessa, sistemas que estão abertos para a internet, como que cada sistema desse funciona, está aberto para a internet por quê, é realmente necessário, ou pode ser traduzido por uma VPN, como que a gente pode tratar esses sistemas, né? E essas situações todas. Em caso de exposição do terreno principal, é necessário tentar identificar o conteúdo exposto, ou seja, é importante, imprescindível que se tenham sistemas de log, sistemas de log e de monitoramento capaz de identificar o que aconteceu, quem invadiu, por que invadiu, como invadiu, qual foi o conteúdo que foi atacado. Isso hoje em dia ainda é muito complicado. Na maioria das empresas, fazer uma análise de pós-mortem de um ataque, em geral, é muito complexo porque as empresas têm pouca utilização de sistemas de log e forense, CIEM, isso não é ainda muito popular. Okay? Então, hoje é muito melhor a gente trabalhar na prevenção do que tentar corrigir o erro depois que foi invadido. É muito difícil você chegar a uma conclusão precisa. Você consegue ter uma ideia de mais ou menos o que aconteceu, mas não consegue saber exatamente o que aconteceu. Novamente, a avaliação dos danos pode assumir a forma da tela abaixo. Então, eu procurei aqui, isso aqui na verdade é uma espécie de análise de risco, onde você vai ter alguns conteúdos e que você vai fazer um mapeamento, né, do risco que você tem e quais ações você deve tomar para mitigar determinado risco, né? Especificamente aqui a gente encontra, e essa é uma tela tirada desse documento de tendências da IBM, o X-Force, uma planilha de senhas que é do pessoal de operações de rede, né? E aí o conteúdo dessa planilha, né? Lista de senhas para dispositivos de rede. Qual é o risco do comprometimento dessa planilha? É alto, ou seja, se alguém que não deve ter acesso a essa planilha, o risco é muito alto, né? E aí, qual que seria a estratégia de mitigação? Alterar senhas dentro de 8 horas e aumentar o monitoramento. Isso no caso de comprometimento da planilha.
O problema é você saber quando essa planilha foi comprometida e trocar a senha num prazo de 8 horas também eu acho meio complicado, porque em 8 horas muita coisa dá para acontecer com uma senha dessa que tenha sido vazada para fora da empresa. Então, por aí, vocês já imaginam como as soluções da BR Token poderia ser muito mais efetivo do que esse tipo de ação de mitigação, né? Tem um segundo fator de autenticação, para trabalhar com autenticação forte seria muito mais interessante do que ficar trocando senhas de monitoramento a cada 8 horas. E armazenando isso numa planilha que pode ser comprometida a qualquer momento. Falando ainda da questão da guerra de abordagem, da guerra cibernética, nós temos as vias de abordagem, ou Avenues of Approach. Em muitas literaturas de segurança, isso também é conhecido como vetor de ataque, né? Ou seja, seria um mecanismo pelo qual cada ataque é realizado. Essas abordagens elas podem ser multifatores, né? Então você pode usar vários meios simultâneos para conseguir o ataque, o sucesso do ataque que você está desejando executar. Então, você pode mandar um e-mail com algum sistema de engenharia social, um malware, um trojan, enfim, um spyware ou links para sites maliciosos que vão ajudar a comprometer a segurança daquele PC que você está recebendo aquele e-mail. Tentar fazer ataques de força bruta contra sistemas de webmail ou outros sistemas que permitam logins remotos, logins abertos para a internet. Tentar acesso físico à rede, né? Então, uma vez que você tem acesso físico a um determinado servidor ou equipamento da rede, você pode tentar dar um boot com um CD de boot naquela máquina e tentar descobrir senhas que tenham sido utilizadas naquele PC. Então, existem várias outras recomendações para esse ponto, mas acho que essas são talvez as mais relevantes para o nosso momento aqui, né? Falando ainda das vias de abordagem, que recomendações que existem aí nesse documento, né? Invasores frequentemente atacam diferentes vias de abordagem de modo simultâneo ou separado. Então, como eu disse no slide anterior, essas vias de abordagem podem ser usadas simultaneamente ou em separado. É possível você tratar esse tipo de ataque com um treinamento rigoroso, ou seja, você precisa deixar seus usuários muito conscientes das questões de segurança, uso de senhas, por que você deve usar senha complexa, a fazer uma avaliação de vulnerabilidades, uma análise de vulnerabilidades da sua rede, enfim, desenvolver uma cultura de segurança. Mas a pergunta que fica no ar dá para confiar 100% que todas as pessoas vão seguir o treinamento ao pé da linha, né, à risca? E mesmo que sigam o treinamento à risca, todas as situações de segurança você consegue prever em um único treinamento, em uma única política. Claro que quanto mais amadurecido a consciência de segurança dentro da empresa, mais difícil fica você ter um ataque. A consciência de segurança das pessoas aumenta muito. Mas ainda assim, é praticamente impossível você conseguir cobrir todos os vetores de ataque com políticas de segurança. Sistemas de segurança são necessários também para que você tenha um ambiente seguro. E aí as vias de abordagem ainda podem ser interditadas, né, com soluções técnicas, que na verdade é o que a gente estava falando anteriormente. Ou seja, você pode ter uso de senhas fortes, usar métodos seguros de armazenamento dessas senhas, ou ainda, no nosso caso, trabalhar com a parte de autenticação em 2 fatores, ou uso de autenticação forte, mais do que de você ter uma senha forte, ter um processo de autenticação forte dentro da tua empresa, né? Então, gente, sumarizando um pouco esse cenário aí de guerra cibernética, né, avaliando o terreno cibernético, a guerra cibernética hoje é uma realidade, todas as empresas estão sujeitas a ela, isso pode acontecer com qualquer um. Você criar barreiras de segurança, criar perímetros de segurança é cada dia mais importante, né? O processo tradicional de autenticação revela-se fraco, né? Já não é de hoje que a autenticação tem sido explorada e cada dia mais explorada. E hoje os sistemas das empresas estão cada dia mais abertos para
para a internet, inclusive sendo acessados de outros dispositivos que não um PC, mas um dispositivo móvel, como um smartphone ou um tablet. Outra coisa que, se a gente reparar bem, praticamente em todas as etapas dessa metodologia OCOCA, a gente viu que foi apresentado alguma fragilidade ou algum tipo de ataque ou alguma consideração de segurança a respeito do sistema de autenticação, do processo de autenticação. Ou seja, o processo de autenticação é sim uma etapa, um processo muito relevante que deve ser cuidado cada dia mais dentro das empresas. Então, as pessoas tinham aquela visão de que a autenticação não é algo tão importante e tudo mais, mas você olhando isso por um cenário de guerra cibernética, você acaba percebendo quão é importante não deixar comprometido, não deixar que o seu processo de autenticação seja quebrado com facilidade. Seja para sistemas que estão abertos para a internet ou para acesso aos dados dentro da sua rede. Bem, aí vamos falar sobre alguns ataques, né? A ideia é a gente mostrar um pouco do que tem acontecido aí no mercado, né? Então, aqui nós temos um ataque que acontece com empresas que têm sistemas abertos para a internet, né? Então, esse ataque especificamente foi um ataque à base de dados da Ubisoft, né? A Ubisoft é uma empresa francesa que fabrica o jogo Assassin's Creed. O objetivo do ataque foi um ataque à base de dados, roubando endereço de e-mails e senhas de acesso dos usuários. E qual foi a mitigação? O que a empresa recomendou para os seus usuários e para os seus clientes, né? Mandou um e-mail para todo mundo solicitando a troca manual das senhas de acesso, né? Será que todo mundo trocou a senha? Será que todo mundo recebeu o e-mail? E o cadastro da empresa estava atualizado? Enfim, mais uma vez se mostra muito mais importante a gente trabalhar na prevenção do que na mitigação, na correção do ataque, né? Ainda falando sobre esse ataque da Risk Report, empresas que possuem sistemas acessíveis pela internet estão cada vez mais expostas. Quando os ataques como esse ocorrem, é necessário que as empresas reavaliem suas ações, suas alegações e analisem os riscos para não adotarem sistemas de autenticação forte. Ou seja, mesmo antes que esses ataques aconteçam, eu acredito ser importante as empresas avaliarem isso, porque, como a gente viu, às vezes a mitigação não é um processo tão efetivo e tão simples de ser feito. Comprometimento da imagem da empresa e problemas com ações judiciais também podem ser coisas que gerem custos ainda mais altos para essas empresas, né? Então, muitas vezes pode superar em muito um processo ou projeto de utilização de um sistema de autenticação forte, ok? E, para terminar, falando um pouco sobre esse ataque de dados aí da Ubisoft, o sistema de autenticação forte, hospedado em nuvem, poderia ser utilizado para a proteção desse sistema, dessa plataforma que a empresa utilizava. Você trabalhar com esse sistema permite que empresas de e-commerce mantenham o foco no seu negócio. A ideia é que todos possam manter o foco no que fazem e deixar uma empresa especialista cuidar do processo de autenticação, né? Então, todo o processo de autenticação é delegado aos especialistas, pessoas que sabem e que fazem isso. Tem sistemas de proteção para isso. O cliente, no caso, o cliente Ubisoft, né? Não o cliente da Ubisoft, mas a empresa que contrata o sistema, paga apenas o que utiliza. Então, se tem 1000 usuários lá utilizando, vai pagar por 1000 usuários. Se tem 1001, vai pagar por 1001. Enfim, vai utilizar um pagamento sob demanda, como um serviço. Isso tudo reduz ainda ativos de tecnologia, né? Investimento em ativos de tecnologia e também diminui a utilização de tempo de equipe técnica para administrar mais uma solução dentro da empresa, né? Deixa isso aos cuidados de quem cuida dessa parte, que são empresas especializadas no tratamento de processo de autenticação. Aí tivemos mais um caso interessante do IDGenal que eu separei para mostrar para vocês.
que isso é um processo de roubo de senha via celular, via telefonia móvel, né? Aqui é uma constatação interessante, né? Então, segundo o IDGenal, algumas considerações. O uso de antivírus e firewall, enfim, sistemas de segurança e atualização dos sistemas operacionais nos PCs já é algo habitual, né? As pessoas nos seus computadores portáteis no seu computador de casa, já utiliza sistemas de proteção. Mas, né, até a época dessa matéria, apenas 23% dos smartphones possuem algum sistema de segurança instalado. Outro ponto que essa matéria destaca é que a maioria das pessoas conhece algum tipo de ameaça que pode chegar pelo celular. Todo mundo já ouviu falar de algum tipo de problema ou de ameaça que podem estar atreladas ao celular. Quase 50% das pessoas já foram infectadas por algum código malicioso no seu smartphone. E apesar disso tudo, as pessoas ficam mais tranquilas acessando a web utilizando o celular. Ou seja, novamente aí o processo de autenticação pode ser comprometido por uma questão de cultura. As pessoas têm a falsa sensação de segurança quando utilizam um smartphone, achando que ali estão mais seguros do que no seu computador de casa. E ali utilizam para acesso a banco, para acesso a sistemas de e-mail e uma série de outros serviços que são disponíveis hoje para sistemas de telefonia celular, né? Acesso a mídias de redes sociais e tudo mais. E por último, esse aqui é interessante porque ele já não é tão novo, é de 2011, mas vejam a importância disso, né? O timeline do Facebook facilita roubo de senhas, né? Então, olhando essa questão dos ataques, utilizando uma rede social, essa matéria é de 2011. E foi na época que a timeline mudou para apresentar a história da sua vida, né? E essas informações elas já existiam no Facebook, mas não de forma organizada como foi feito a partir dessa época, né? E uma consideração importante, né? As pessoas costumam utilizar dados pessoais para montar suas senhas, para guardar, para usar, para montar suas senhas, até porque fica mais fácil de lembrar, né? Ninguém tem a cabeça biônica para ficar lembrando de todas as senhas que a gente utiliza. E aí houve um caso interessante, né? A ex-governadora do Alasca, a Sarah Palin, que foi até presidenciável dos Estados Unidos recentemente, teve uma conta de internet quebrada. E o hacker se utilizou exatamente desse tipo de informação para quebrar a senha dela, o acesso à senha dela. Bem, gente, falando um pouco, dando um pouco de assunto e falando um pouco sobre a anatomia de um ataque, né? Como ataques desse tipo podem acontecer, né? Então, pensando num cenário onde você tem um usuário de uma rede, de um computador normal, que vai acessar uma instituição, seja ela qual for, pode ser uma instituição bancária, uma rede de mídia social, enfim. Essa seria uma conexão que a gente chama de conexão original, né? Esse ataque que nós estamos detalhando aqui é um ataque denominado main in the middle, ok? E a partir desse ataque, a gente vai digitar as informações, aí pensando numa instituição bancária mesmo, né? E esse usuário vai utilizar uma OTP que a gente já tá acostumado a utilizar, a usar nos nossos tokens tradicionais de acesso a banco, para enviar esses dados para a corporação bancária, ok? Para a instituição. O que acontece é que o fraudador, ele entra no meio dessa comunicação, ele interrompe a comunicação original e passa a ter acesso aos dados que a pessoa está transmitindo para a instituição bancária. Então ele captura esses dados, ele, na verdade captura a OTP que o usuário entrou para fazer no nosso caso, a sua transferência, altera os dados de destino de conta e agência e o valor. Então, a partir dessa OTP gerada, ele tenta jogar um valor diferenciado para uma conta de destino que não é a que você gostaria.
né, e envia esses dados adulterados para a instituição, finalizando a fraude. Então, essa é uma das formas de ataque que nós temos hoje para ambientes de rede, para instituições bancárias, né? Outro modelo de ataque que bem comum hoje é o que nós chamamos de main in the browser, né? Ou seja, o PC está infectado com uma ameaça e que está fazendo acesso web para uma transferência de valores aí, no mesmo cenário anterior, né? Então ele pensa que está fazendo uma conexão segura, porém o browser desse usuário está corrompido e ele envia, na verdade, os dados do usuário para o atacante, né? Então esse atacante novamente vai fazer a adulteração dos valores, ok? E vai capturar a OTP, o fingerprint, enfim, o certificado digital, seja lá o que for, como parte da transação e vai enviar para a instituição. E com isso a transação é validada e a partir daí o cliente vai ter a perda dos valores da conta dele e isso vai ser transferido para uma outra conta que não tem nenhum tipo de relação com esse usuário, né? Então, gente, a ideia é a seguinte, a BR Token, o que faz a BR Token, né? Nós somos especialistas na proteção de sistemas de autenticação, né? Esse é o nosso negócio. A ideia de você trabalhar com os produtos e sistemas da BR Token é você ter pessoas e sistemas especialistas no tratamento do processo de autenticação, ok? E para isso nós temos desenvolvido uma linha de produtos que é o nosso servidor, o SafeCore Server ou SafeCore API, e uma linha de tokens que vão desde tokens de OTPs que podem ser geradas via SMS ou voice, dentro da linha do Safe Mobile, utilizando smartphones, os tokens físicos ou até mesmo um SafeCard, ok? Então, nós temos uma linha de produtos completa para garantir o processo de autenticação. Okay? E falando rapidamente de alguns dos nossos produtos, o SafeCore Server, na verdade, é um servidor que você vai instalar dentro da sua empresa e pode utilizar para garantir a segurança de VPNs, de acesso à rede Microsoft, acesso ao Outlook. Enfim, tem uma grande capacidade de integração com seus sistemas web, caso existam alguns sistemas web dentro da empresa, para proteção do processo de autenticação dentro da rede, ok? Temos também o SafeCore API. O SafeCore API, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas, de bibliotecas que a gente utiliza para integrar com sistemas proprietários. Então, toda vez que um usuário, um cliente, tiver um sistema proprietário que precise ser tratado todo o processo de autenticação desse sistema, a gente pode se utilizar do SafeCore API. A gente pode utilizar ele na maioria dos sistemas operacionais, ok? É uma solução de baixo custo e que é de fácil integração com os ambientes informáticos do cliente, ok? Temos ainda a solução Safe Mobile, que é o token que a gente utiliza no celular. Então, existe a utilização desse token para várias plataformas, né, tanto no plataforma Android, iOS, BlackBerry, celulares Java. Existe também o mobile para desktops na plataforma Windows, ok? Ou também que atende a nova tecnologia da Intel, que é o Intel IPT. Certo, gente? Então, essa é a solução do Safe Mobile. Existe também, dentro da linha do Safe Mobile, o QR Code, que é a validação de transações utilizando um código que é o QR Code. Então, a partir daí, com a utilização desse recurso, você impede ataques do tempo main in the middle e main in the browser. Ok? Temos também o Safe Signature, que é o nosso token convencional, né? Esse token tem uma capacidade grande de customização, é possível customizar tamanho da OTP, idioma no
que aparece na tela, a cor do token, logotipo, né? E ele pode se integrar tanto com o SafeCore Server como com o SafeCore API, ok? Ainda dentro do Safe Signature, ele é o único token do mercado que consegue fazer validação de transações. Exemplo do que a gente faz com o QR Code no Safe Mobile. É possível a gente também fazer validações desse tipo a partir de leitura da tela do computador, seja uma tela convencional CRT ou LCD, plasma, tem várias formas de apresentação, de leitura, e ele é capaz de ler todos esses tipos de tela, esses modelos de tela, e fazer validação de transações também. É o único token de mercado que faz isso atualmente. E aqui algumas apresentações de customizações do token que são possíveis serem feitas aí. Temos também o SafeCard, essa é uma tecnologia relativamente nova, é um cartão totalmente construído nos moldes dos cartões de sistemas de pagamento, né, e que pode ser usado como um cartão de banco com chip. E qual é a ideia desse cartão? É você embutir toda a parte de token, de OTP, dentro do teu cartão. Então, é possível personalizar toda a arte do cartão, os tipos de bandeiras de cartões de crédito, e esse cartão tem a capacidade de gerar uma OTP, a exemplo do que a gente faz com o Safe Signature, para fazer a autenticação dos sistemas bancários. Tá? Também é possível fazer controle de acesso lógico e VPN, ele pode servir também para algumas empresas como cartão de identificação da rede, de crachá da rede, que dentro desse cartão vai embutido o token de cada funcionário. Ok? Então, esse é um modelo de apresentação do SafeCard OTP. Né? Então, algumas características, né, desse cartão. O LCD pode ter de 6 a 8 dígitos. Ele é compatível com essa ISO 7816, que cuida das definições físicas dos cartões de pagamentos. Ele tem uma expectativa de 20 mil gerações de senhas ou 3 anos de durabilidade. Okay? E outras características, ele trabalha com chip de smart card, é certificado pelas bandeiras de cartão de crédito, tem uma taxa magnética, painel de assinatura e toda a parte de hot stamping e holograma. Temos também o Sign-On, que é a nossa tecnologia de proteção ao processo de login do Windows. Enfim, você pode utilizar as soluções da BR Token também na proteção dos seus sistemas de acesso ao seu PC convencional, okay? do seu desktop, do seu notebook. Então, ele acrescenta aí um segundo fator de autenticação para o acesso à rede. Okay, gente? Então, essa é a solução do SafeCore Sign-On. Bom, gente, para finalizar, BR Token, somos especialistas na proteção da autenticação. Os sistemas têm fácil instalação, são altamente customizáveis, tanto no que se refere a tokens físicos, mobile, APIs, sistemas que a gente trabalha. Integra-se com a maioria das necessidades de autenticação e é fabricado no Brasil. Bem, gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Agradeço a presença de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira perguntar algo, estou à disposição. E, mais uma vez, obrigado à presença de todos. Muito obrigado.